Mateus capítulo 27, por favor. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 22 ao 24. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo, santo, santo é o seu nome. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia. Glória a Deus. Essa canção é linda, né? Nós queremos te ouvir, Senhor. Mateus 27, 22, a palavra de Deus diz: Pilatos perguntou: e o que farei com Jesus chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. Porque quis saber Pilatos que crime ele cometeu, mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o. Pilatos viu que nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Feche os olhos mais uma vez, Pai. Fale conosco, Senhor, fale conosco. Ministre os nossos corações nessa noite de Santa Ceia, Pai. Estamos com o nosso coração aberto, sensíveis, atentos a ouvir a sua voz. Usa o vaso de barro, Senhor, mais uma vez eu clamo no nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos diante de duas bacias. Esse é o tema da nossa reflexão, as duas bacias. A bacia de Pilatos e a bacia de Jesus. Os dois textos que nós lemos vai nos mostrar duas bacias em momentos decisivos. Duas situações. A bacia de Pilatos foi para lavar as mãos. A bacia de Pilatos fala do poder do homem. A bacia de Jesus para lavar os pés. Jesus, então, a bacia de João 13 fala do caminho do serviço. Ambas tinham água, mas falam de atitudes opostas. Uma revela o egoísmo e a covardia, a fuga da responsabilidade, mas a outra revela o amor, a entrega, o serviço e a humildade. Em João 13, estamos diante da bacia da humildade. Em João 13, estamos diante da bacia em que Jesus, ele teve que assumir o papel de servente. Sim, aqui em João 13, estamos na última ceia. A bacia de João 13 fala do Cristo tendo que se expor, se despir das suas roupas. Ele arregaçou as mangas e colocou a mão na massa. Ele pega então a bacia com água e ele lava os pés dos 12 homens que estavam dentro daquela sala no cenáculo. 12 galileus, pescadores sujos. É inacreditável, meus irmãos, essa cena, esse episódio aqui que nós lemos, do capítulo 13 de João. Pensar nessa passagem nos constrange, sim ou não? Sim ou não, igreja? Porque vai totalmente contra a ideia que nós temos de autoridade, de governo, de liderança. Vai totalmente contra a visão que nós temos de alguém ungido. Vai totalmente contra a visão que nós temos daquele que se diz o Messias. Vai totalmente contra a ideia que temos de um líder, de uma autoridade. Como pode, queridos? Quem está comigo?
Quem está comigo? O Rei de toda a terra. Como pode? O Senhor da criação, o Rei da glória, aquele que tem todo o domínio e poder nos céus e na terra, que está vestido de majestade, honra, glória, louvor. Diante dele, diz a Escritura, que os seres celestiais se prostram, lançam as suas coroas e clamam que ele é santo, santo, santo. Como pode? Pare para pensar comigo. Como pode o Criador dos céus e da terra? Como pode aquele que é mestre, que é o Messias, aquele que levou o título de ser filho do homem, o título de ser filho de Deus, aquele pela qual os profetas anunciaram sobre ele? Como pode? Ele que é a centralidade de toda a revelação bíblica. Como pode? O filho de Abraão, o filho de Davi, aquele pela qual o profeta Moisés disse em Deuteronômio 18, que se levantaria um profeta semelhante a ele que é Senhor, ele é Senhor, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Como pode? Sendo Deus, como diz Paulo em Filipenses 2,6, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse ele se apegar. Em vez disso, a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a posição de escravo, de servo, nasceu como ser humano, veio em forma humana. Paulo diz que ele se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Queridos, Jesus se rebaixou para servir. Ele sujou as suas mãos com a poeira dos pés dos discípulos. Jesus sujou as suas mãos com a poeira, com a caca, para não falar outra coisa, dos pés dos seus discípulos. Lembrando que estamos falando de um texto de 2000 anos atrás, de uma outra cultura que não tinha carro, não tinha automóvel, que a locomoção era animais, eram cavalos, eram camelos. Alguém já viu um cocô de um camelo? Alguém já viu o cocô de um camelo? Quando você vai naquele ambiente de zoológico, aquele cheiro, alguém já foi na fazenda, aquele cheiro bom da fazenda, sabe? Então, estamos falando de uma outra cultura. Então, isso era normal nas estradas de Roma, isso era normal nas estradas em Jerusalém, na Judéia, na Galileia. Então, ao caminhar, era normal, de repente, você pisar, e dava sorte, né? Dá dinheiro. Então, Jesus se rebaixou para servir e limpar os pés de homens sujos. Mesmo sabendo, queridos, que naquela mesma noite, após aquela celebração, daquela reunião de Páscoa, ele sabia que aqueles homens iriam sair dali, iriam o quê? Abandoná-los. Um deles iria trair, já tinha acertado tudo, tinha armado já uma emboscada, já tinha vendido para as autoridades, os líderes religiosos da época já tinham acertado um valor em moedas. Alguém lembra quantas moedas? 30 moedas de prata. Então já estava tudo acertado. Saindo dali daquela reunião, ele já tinha destino, ele já sabia para onde ele iria. Outro que estava naquela sala entre os 12, naquela mesma noite, antes que o galo cantasse, ele iria negá-lo 3 vezes. Sendo que algumas horas antes, alguns dias antes, ele havia prometido a Jesus, dizendo: mestre, eu não vou te deixar, eu estou contigo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E os outros que o abandonaram, todos abandonaram, desesperados, ficaram trancados em uma sala, escondidos. Ele sabia de tudo isso, o mestre sabia do que iria acontecer, porém isso não o impediu dele servir, dele se rebaixar e cuidar da sujeira
daqueles homens. Mesmo assim, ele foi capaz de lavar os pés, de limpar e aliviar os pés dos discípulos. Lembrando que naquele contexto não se tomava banho diariamente também. Era algo muito difícil tomar um banho diário. Esse é o contexto bíblico. Então a prática sempre era por andar com sandálias e por viver em estradas de poeira, lavar os pés. Entrou em uma sala, lava-se os pés. Chegou em casa, lava-se os pés. Alguém tem esse hábito? Não. Pelo menos de tirar os... Acho que alguém falou para mim, pastor, em casa ninguém entra de chinelo. Ou de sapato, todo mundo entra descalço. Na verdade é isso mesmo, quanta bactéria tem na rua, não é verdade, irmão? Sim ou não? Aí de repente você entra dentro de casa e entra com aquelas bactérias, então a mãe já dá aquele grito, tira esse sapato, seu abençoado. Esse é o contexto. Então estamos diante de João 13, diante de uma cena que nos constrange. Estamos diante da bacia da humildade. Estamos diante da bacia do amor, da entrega e daquele que serve. A bacia de João 13 aponta para a verdadeira essência do Evangelho. A bacia de João 13 aponta para a essência do cristianismo, que é se importar com o próximo. A bacia de João 13 mostra o verdadeiro significado do cristianismo, que é sim se humilhar para elevar o próximo. A bacia de Jesus nos mostra, nos impulsiona sim a se importar com o que Deus se importa. E o que Deus se importa? Pessoas. Deus se importa com pessoas. O resto vai ficar tudo. O que move o coração de Deus é gente. Alguém está me ouvindo, queridos? Mas a bacia de Mateus 27, a outra bacia do texto de Mateus 27 é a bacia de Pilatos. A bacia de Pilatos, ela aponta para a omissão. A bacia de Pilatos aponta para aquele que não assumiu a sua responsabilidade. A bacia de Mateus 27 aponta para alguém que fugiu do confronto. A bacia de Mateus 27 é a bacia daquele que fugiu da sua missão. A bacia de Mateus 27 é daquele que não quer assumir compromisso. É daquele que não quer se envolver. Essa é a bacia de Mateus 27. A bacia de Mateus 27 e 24, a bacia de Pilatos. Pilatos naquele momento ele tem poder sobre as suas mãos, autoridade pela qual foi dada a ele, sendo ele governador da região da Judéia. Pilatos então neste momento, ele ao invés de exercer sua função e livrar um inocente, ele fugiu da responsabilidade. Ele lavou as mãos neste momento, mas o coração dele estava sujo. A bacia de Pilatos não tem sujeira. A água é limpa, mas carrega a culpa. A bacia de Mateus 27 fala de uma neutralidade diante de uma injustiça. A bacia limpa de Pilatos, de Mateus 27, 24, fala de alguém que quer se livrar urgentemente de um BO. Porque diante de Pilatos tem um grande BO. Sim ou não? Por isso, ele faz esse ato de lavar as mãos, mas ele não lavou o coração. Então, a bacia dele não tem sujeira. Pilatos, ele quer se livrar dessa responsabilidade. Porque o próprio Pilatos, ele sabia, a Bíblia diz, que ele sabia que Jesus era inocente. É só você ler o contexto de Mateus 27. O texto vai nos informar isso. No verso 19 de Mateus 27, a própria mulher de Pilatos, ela teve um sonho. E isso perturbou ela, e ela teve a coragem de enfrentar a audiência e dizer: deixa esse homem em paz, ele é um inocente, eu sonhei com ele.
Porém, ele se acovardou. Porém, ele se omitiu. Então, em Mateus 27, a reflexão que eu quero trazer para a igreja hoje é justamente sobre isso. Sobre essa ação de querer se esquivar, de não assumir as responsabilidades. Porque ele preferiu a omissão. Ele se deixou levar então pela neutralidade diante da injustiça. E hoje não é diferente, meus irmãos. Hoje não é diferente. O mundo que a gente está vivendo, as pessoas estão cada dia mais fugindo das responsabilidades. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas não querem mais assumir responsabilidades. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas querem ficar limpas diante dos homens, mas não se preocupam com a sua reputação diante de Deus. Hoje nós vivemos o tempo em que as pessoas não estão mais se importando com o que Deus pensa. Hoje nós estamos vivendo o tempo em que as pessoas estão querendo até lavar as suas mãos diante dos homens, até ficar bem na fita diante dos homens, mas não se importa com o que Deus pensa. Eu faço essa pergunta para nós nessa noite: você se importa com o que Deus pensa? Será que nós estamos nos importando com aquilo que Deus pensa sobre nós, sobre as nossas ações? Será que nós estamos verdadeiramente assumindo a nossa responsabilidade? Ou nós estamos como Pilatos, preferindo, optando pela bacia da omissão? Porque Pilatos, ele assume a fuga naquele momento. Pilatos assume a neutralidade e ele se leva pelo egoísmo. Porque o que estava em jogo ali era o seu cargo, era dinheiro, era poder, era a sua posição. Então, para ele ficar bem na fita, porque ele estava sendo pressionado tanto pelos fariseus, pelos líderes religiosos, como pelo Império Romano. Então ele se sentiu em um beco sem saída. Ele precisava cumprir as ordens, mas ele sabia, esse homem é inocente. E ele até tentou, diz o texto em João 19, ele até tentou de alguma forma ali colocando os soldados para colocarem uma coroa sobre a cabeça de Jesus, para tentar amenizar a situação. Ele falou: vou dar aqui algumas sentenças sobre ele, vou autorizar eles punirem, colocarem sobre ele uma coroa. Então Pilatos deixou os soldados ali, deu ordem para que colocasse sobre Jesus uma coroa de espinho na sua cabeça, e ali Jesus foi açoitado, bateram em Jesus, ele permitiu isso. A ideia dele era o seguinte: quando eu colocar ele, eles vão perceber, já foi feita a punição, eles vão livrar esse homem, ele vai seguir a vida dele, e eu sigo a minha aqui. Porém, quando Pilatos coloca Jesus ali no meio da multidão, naquele momento, ele coloca Jesus com a coroa de espinho, meu Deus, sua face machucada, todo ferido, porque ele saiu logo daquela noite de ceia, e ele já foi preso no Getsêmani, e durante toda aquela madrugada ele foi espancado, cicatrizes, feridas. Então Jesus está ali exposto, uma coroa sobre a sua cabeça, o Rei da Glória, uma coroa de espinho sobre a sua fronte, sobre a sua cabeça. E aí Pilatos diz: aí olha o seu rei aí, olha o seu rei. Ele disse aos judeus: estou trazendo a vocês o seu rei, mas eu quero dizer para vocês que eu não vi nele nenhuma acusação. João 19:4. Mas a multidão disse: não, nós queremos que você o crucifique. Ou seja, Pilatos preferiu ouvir a multidão para preservar sua posição. Quem está entendendo a mensagem de hoje nessa noite? Ele lavou as mãos, mas o seu coração ainda continuou sujo. E muitos hoje estão fazendo a mesma coisa. E eu estou aqui hoje para trazer essa reflexão para a igreja.
Hoje nós não queremos mais nos envolver com a dor do próximo. Hoje nós não queremos mais se envolver com aqueles que estão feridos no caminho. Lembra da parábola do bom samaritano? Lucas capítulo 10, do verso 31 em diante, vai falar daquele homem que estava ferido no caminho, machucado, porque foi saindo da jornada de Jerusalém para Jericó, uma estrada perigosa, foi pego por salteadores, foi saqueado, foi machucado. E os levitas que estavam subindo para Jerusalém, passou por aquele homem insensíveis, não percebeu a dor dos seus próximos e não cumpriu o seu papel de levita. Não, eu estou atrasado para o culto, estou atrasado para o meu costume religioso. Da mesma forma a Bíblia diz que passou também o sacerdote e não se compadeceu. Então veio quem? Um bom samaritano, diz a Escritura. Bom samaritano, ele se encaixa na bacia de João 13. Porque o bom samaritano percebeu que ali havia alguém que precisava ser cuidado. Eu sei, irmãos, que cuidar de gente dá trabalho, sim ou não? Sim ou não? Se compadecer hoje é desafiador. Se importar hoje é desafiador, porque nós vivemos hoje uma loucura de vida, não temos tempo para mais nada. Sabe quando eu percebo que eu estou insensível? Quando eu passo no farol e eu não percebo a necessidade das pessoas ao meu redor. Quando um cadeirante está passando no farol e de repente eu passo e eu sigo a minha vida. Logo eu me encaixo na bacia de Mateus 27. Logo eu me encaixo na bacia de Pilatos. Porque eu não quero me envolver, eu viro o meu rosto porque eu não quero olhar. Porque o que os olhos não vê, o coração não sente. O pior que os olhos estão vendo e o coração não está sentindo. Porque nós estamos tão preocupados com as nossas vidas, com as nossas coisas, com os nossos caprichos, com os nossos luxos, que nós não estamos percebendo quão insensíveis nós estamos. Nós estamos tão preocupados com as nossas programações, com os nossos atos religiosos, e ir para a igreja no domingo, e fazer as nossas tarefas, e cumprir as nossas escalas, que nós não estamos percebendo que do lado do caminho tem alguém que está ferindo, precisando de ajuda, precisando de um abraço, precisando de uma palavra, precisando de uma ação. E muitas vezes nós não estamos nos importando, a nossa conta está cheia, enquanto outros estão precisando serem tocados. O Senhor está nos chamando para refletirmos sobre isso. Estamos insensíveis demais, queridos, em relação à situação do nosso próximo. Muitos de nós não queremos mais assumir nosso papel, mas nós fomos chamados para ser sal e luz da terra, cara. Tu foi chamado para ser sal e luz da terra. Jesus chamou a igreja para fazer a diferença. Nós fomos chamados para implantar o reino de Deus na terra. Nós somos chamados para sermos como o nosso mestre. Nós somos chamados para seguir o modelo dele. E hoje a igreja está seguindo o modelo de coaches como Pilatos, que tem autoridade, que tem poder, que tem posição, mas são insensíveis. Fogem das suas responsabilidades e não assumem os seus papéis. Mas Deus está nos chamando. Deus está chamando a igreja nesses dias. Deus está chamando esta igreja hoje em especial para olharmos para a bacia de João capítulo 13. Nós não podemos fugir, irmãos, da nossa responsabilidade. Me ajude a pregar, por favor. Olhe para quem está do seu lado e diga: nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. A gente está criando bloqueios sobre nós, sensores sobre nós, e a gente diz: não é meu papel, não é minha responsabilidade, não é meu chamado, não, eu não fui chamado para isso, eu não fui escolhido para isso, deixa isso com o pastor, deixa isso com aquele dos irmãos lá, não, esse não é meu papel. Esse é o seu papel, esse é o papel da igreja.
Esse é o papel de todo discípulo que foi chamado por Jesus. Porque outrora também nós estávamos jogados em um caminho, abandonados lá. Não tinha esperança para nós. E Deus usou um bom samaritano. Deus usou uma voz, um braço amigo, alguém que foi usado naquele momento para trazer uma palavra de encorajamento, para ser bênção, para ser boca de Deus, para ser voz de Deus, para ser usado pelo Senhor. Onde estão eles? Não podemos ser neutros diante da verdade, queridos. Não dá. Ou assumimos a verdade, ou iremos para o lado da mentira. Irmãos, eu sempre oro a Deus, Senhor, Pai, como eu queria ser um outro tipo de pregador, Pai. É sério, eu oro mesmo, diante de Deus eu estou falando para a igreja. Eu queria ser um pregador mas eu não. Eu preciso ouvir a voz do Mestre. Domingo passado eu saí daqui muito triste. Eu saí daqui arrasado. Falei para Deus, Senhor, me ajuda, Pai. Estou sendo sincero com a igreja aqui hoje. Foi uma semana muito difícil para mim. Porque muitas vezes você olha o pregador trazendo uma palavra e nós estamos na mesma luta, queridos. Estamos na mesma guerra. Eu quero vencer a Babilônia. Eu não quero estar refém ao sistema. Eu quero glorificar o meu mestre. Eu orei para Deus e disse, Jesus, eu não sou crente não, eu preciso ser crente. Me ajude a ser crente, Senhor. Me ajude a agradar a Ti, Pai. Eu não quero pegar a bacia e lavar as minhas mãos diante dos homens para ficar bem na fita. Mas o Senhor conhece o meu coração. Ei, Deus conhece o seu coração. Às vezes a gente olha o externo e a gente olha e vê, não, ali está um homem de Deus, uma mulher de Deus, ali olha. Mas Deus conhece a motivação. E o Espírito Santo está aqui nessa noite sondando o nosso coração, querido. E não tem como fugir dele. Por isso, ambientes de jejum são ambientes perigosos, como a nossa irmã falou. Os olhos espirituais ficam abertos. Mas Deus, quando Ele fala, é porque Deus tem algo a fazer conosco. Aleluia. Fala conosco, Jesus, continue falando aos nossos corações. Não dá para fugir da verdade, irmãos. Jesus disse, quem não é comigo é contra mim. Então Jesus é a verdade. Então se eu passo a ser neutro, eu estou sendo contra a verdade. A verdade muitas vezes é difícil ouvir, confronta, é desafiador ouvir uma verdade. O pastor Daniel sempre fala, eu prefiro falar uma verdade doída do que uma mentira disfarçada. É desafiador você vir no culto de domingo e ouvir um pregador ou alguém dizendo assim, você precisa ser mais humilde. Você precisa abaixar a altivez e viver como Jesus. É difícil, sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, verso 17, que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele está cometendo pecado. Então só eu e você na nossa jornada sabemos o momento, eu posso fazer o bem, eu posso ajudar mais, eu posso servir mais, eu posso me envolver mais, eu posso me dispor mais. Só você sabe o seu limite, sim ou não? Eu não posso dizer qual é o seu limite, nem você pode dizer qual é o meu, mas você sabe que você poderia fazer. E muitas vezes, ao invés de você pegar a bacia de João 13 e viu que está todo mundo com os pés sujos e não tinha servente ali, não tinha ninguém na porta para fazer, o funcionário faltou naquele dia. Aí está todo mundo na mesa da ceia com os pés sujos, cheio de poeira, e ninguém se levantou dizendo assim, não, deixa que eu faço. Está todo mundo um esperando pelo outro. É assim ou não é? Sempre a gente fica esperando pelo outro. Não.
Pedro vai fazer. Pedro vai fazer. João que é o discípulo amado, com certeza João vai pegar. Com certeza a bacia no canto, a toalha pendurada, mas os pés de todo mundo sujos. De repente vem quem, queridos? Quem veio? Jesus, o rei da terra. Tirou a sua capa, foi até aquele cantinho lá da sala, pegou o quê? A bacia, um mestre, o nosso mestre. Ele é o seu mestre? Quem entregou a vida para ele? Eu entreguei a minha vida para ele. Mais alguém? Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Esse Jesus, quando ele estender as suas mãos para mim. O meu pé estava sujo, o seu estava sujo. Peso na alma, improvável, sem esperança, perdido. Coração completamente malicioso, éramos nós, idólatras. E aí o mestre veio, percebeu a nossa necessidade e se importou. Ele precisa ser limpo, ela precisa ser alcançada, e lavou os nossos pés. Hoje estamos aqui diante da mesa com os pés limpos, porque merecemos? Porque somos mais especiais? Tem alguém aqui que é muito especial? Domingo, segunda-feira estávamos no monte e eu lancei esse desafio. Irmãos, as pessoas acham que o monte é para gente especial. Tem alguém especial aqui? O povo falou amém. Eu falei, não, ninguém aqui é especial. Porque o monte não é para pessoas especiais, super crentes, homens de níveis mais elevados de sensibilidade, que anda com anjos e é transportado em carruagem de fogo. Não, o monte é para aquele que precisa de Deus, aquele que precisa do Senhor. Por isso que sobe o monte, porque fica dando paulada na vida para todo quanto é lado, tenta do seu jeito e percebe, eu não consigo, eu preciso subir o monte para buscar o Pai das luzes, o meu Senhor e Salvador. Nós não somos especiais, nós não merecemos estar aqui nessa mesa tão maravilhosa hoje, nesse ambiente tão maravilhoso, mas Ele estendeu as mãos dEle e nos alcançou. Alguém pode glorificá-lo por isso? Aleluia! Queridos, como é bom saber que eu tenho o meu mestre, meu Senhor, meu Salvador. Como é bom saber. Aquele que sabe fazer o bem não faz, diz a palavra de Deus, ele comete pecado. Sabe, é como ver uma criança que caiu no poço de lama, uma criança que se sujou. Em vez da gente ajudar essa criança, a gente fica preocupado, vai sujar minha roupa, vai sujar meu tênis novo, eu não posso entrar. Ou você vê uma criança que caiu numa piscina, está se afogando e você fica lá, alguém pode salvar? É a mesma coisa nós, quando estamos diante da oportunidade de fazer o bem, não fazemos. As crianças estão sujas, muita gente está se afogando, e nós temos a corda. Nós temos a corda. Nós temos a boia para lançar, irmãos. O que a boia passou é o Evangelho de Jesus Cristo. É as boas novas. Você e eu temos a boia, temos a corda. É só lançar para aqueles que estão pedindo socorro. E dizer, Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode transformar vidas. Eu fui transformado, quantos testemunhos poderosos. A bacia de Jesus é a bacia do amor, queridos. É a bacia da humildade. E falta amor hoje. Falta muito amor hoje. A bacia de João 13 é a bacia do servir. E nós nascemos para servir, igrejas. Igreja do Senhor. Nós nascemos para servir. Você tem servido alguém? Você serviu alguém essa semana? Servi, pastor, me servi. Eu sou o meu próprio servo.
Eu acho que é isso. Jesus é o Senhor e Mestre, e Ele sendo Senhor e Mestre, pegou a bacia, se inclinou para lavar os pés de homens imperfeitos. Ele se envolveu com a sujeira dos outros, ele não fugiu, mas ele serviu, e até os pés de Judas ele lavou naquela noite. Uau! Esse é o nosso mestre. Então, a essência cristã, ela precisa sim estar envolvido com a dor do semelhante. Envolver-se sim com os fardos dos irmãos. Eu tenho dezenas de textos aqui que eu poderia citar para embasar isso, para deixar bem claro para a igreja que não é sermão de pastor, é voz de homem, mas é a voz de Deus. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ajudar ou restaurar o caído. Gálatas 6:1 diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige com o espírito de mansidão. Filipenses 2:3-5 diz assim: nada façais por conteúdo ou vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo, e tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus, libera o seu coração para a nossa igreja, Pai. Libere o seu coração para a nossa igreja. 1 João 3,16, 1 João 3,16, nisto conheçamos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Sabia que agora na nossa salinha aqui, ó, tem mulheres que são limitadas e estão enfrentando situações assim adversas, mas estão lá dando a vida pelos nossos filhos. Sabia que nesse momento aqui na sala do lado tem algumas irmãs que se foram voluntárias, estão envolvidas em cuidar de crianças autistas? Aqui do lado. Sabia que na segunda-feira tem muita gente aqui servindo, envolvido aqui? Na segunda-feira tem irmãos envolvidos na oração no monte, toda segunda aqui. Tem um grupo de irmãos que sobe monte. Quantas coisas podemos fazer para servir? Quantas coisas. O cristão com a bacia de Jesus é como uma mãe que não tem nojo de limpar a sujeira do filho porque ama. Cadê as mamães aqui? Na hora de você limpar o bebezinho lá, sujou a mão? Quantas sujaram a mão? Quantas pegaram? Ixi. Eu quando eu estava nessa fase, eu sou desastrado, irmão. Quando eu pegava lá, de repente, tudo melecado a mão. Ah, que nojo! Meu Deus, que nojo! Não, acredito que nenhum fez isso. Ao contrário, falou: ah, que bonitinha! Nossa, fofinho! É assim ou não? Ainda dava beijinho. É fedidinho, mas é tão lindinho da mamãe. Porque não tem medo de se sujar, porque ama. Porque quem ama se expõe, quem ama se envolve, quem ama se entrega, quem ama dá vida, se importa, se compadece, se rebaixa. E é isso mesmo. E essa é a vida cristã. Alguém está entendendo isso aqui nessa noite? Isso é ser cristão. O que faz de nós sermos cristãos não é estar aqui hoje no domingo. O que faz de nós sermos cristãos é seguir o modelo do carpinteiro Jesus de Nazaré, o mestre por excelência. E eu quero já ir para a conclusão dessa mensagem de hoje, porque eu tenho que também ter consideração às irmãs que estão lá, né? Às vezes eu prego 1h30 aqui, as irmãs estão lá na luta, as nossas crianças. Só Deus sabe como é difícil. Terça-feira tinha um grupo de irmãs aqui, voluntárias. Terminou o culto, elas estavam com os cabelos assim para cima. Eu falei: o que aconteceu? Um avivamento? Não, terremoto, pastor. Aí citou seu filho, filho tal. Eu falei: meu Deus do céu. Pastor,
pega seu filho. Eu falei, Jesus de Nazaré, o meu filho é o seu. Tem certeza? Sim, Mateus. Irmão José. Meu Pai amado, mas com muito amor e carinho estão servindo. Não precisava disso, mas estão lá, influenciando os nossos filhos. Como vale a pena ser bênção. Eu hoje, pela nossa manhã aqui, nós ouvimos o testemunho de algumas pessoas que têm compartilhado, que estão sendo impactadas pelo próprio testemunho dos filhos. Assim como eu falei sobre o Vinícius aqui, quero louvar a Deus. Em especial hoje eu quero citar o nome da irmã Rosana. Glória a Deus pela sua vida, irmã Rosana. Que testemunho impactante eu ouvi hoje aqui pela manhã de um jovem. Ele disse: a irmã Rosana me ajudou demais. Cara, louva. É para a glória do Senhor, viu, irmã Rosana? Para a glória do Senhor. Não é, a glória é de Deus. Mas eu louvo a Deus pela sua vida. Quantas pessoas foram alcançadas por intermédio da sua vida? Quem lembra do nosso irmão que estava desenganado aqui pelo câncer? Quem lembra dele? Qual é o nome dele? Está aí o seu Domingos? Está aí o seu Domingos? Não. O seu Domingos entrou aqui desenganado. E ele compartilhou no seu testemunho. Deus usou a irmã Rosana, que foi lá, deu uma palavra, falou, ministrou, me trouxe, se expôs, foi até a casa. Hoje a gente não quer nem abrir nosso carro. Foi a irmã Rosana? Glória a Deus. Glória a Deus pela vida da irmã Rosana. Deus abençoe, viu, irmã? Faço questão de citar aqui hoje, porque o Espírito Santo me incomodou para citar. Para ser exemplo para nós. Amém, queridos? Sim ou não? Um exemplo de fé para nós. E pensa que é fácil? De repente convida a irmã Rosana para tomar um café e pergunta se está tudo legal lá, né? Mas é assim mesmo. Porque não diz respeito a se estamos bem ou não. Diz respeito a pegar a bacia de João 13. Alguém precisa fazer. Alguém precisa lavar os pés. Porque senão vai estar todo mundo dentro da sala com os pés sujos. Alguém precisa assumir a responsabilidade. Então eu quero desafiar a igreja para refletirmos sobre isso. Qual bacia você está usando? Qual bacia nós estamos usando? Hoje estamos sendo desafiados nessa noite a pensar nesse assunto. Qual bacia estamos usando no nosso dia a dia, queridos? Se a bacia de João 13 ou a bacia de Mateus 27? Se a bacia de Pilatos, que representa o cristão que só vive para si e vive se esquivando? Quantas vezes eu também, toda vez, me vem um sentimento: eu quero ir embora, Senhor. Senhor, eu estou precisando de um ano sabático, Deus. Senhor, eu estou precisando de umas férias, levanta outro. O Senhor olha assim: fica quieto, filhão. É você. Eu falei: Senhor, mas é assim, irmão. Deus está chamando pessoas para se envolver com a obra. Mudar a história de gente. Destino, abençoar casais, abençoar jovens, influenciar destino de pessoas. A seara é grande e poucos são os que estão trabalhando na seara. Há muita necessidade, há muita demanda, há muita gente para ser alcançada, há muitas famílias para serem influenciadas, há muitas crianças para serem discipuladas. Alguém está entendendo a voz do Espírito Santo aqui nessa noite? Há muitas crianças para serem cuidadas, os seus destinos serem alterados. Pastor, eu preciso de cuidado. Pastor, eu que estou precisando ser tratado. Ei, Deus está cuidando de você. Deus nunca te desamparou. Desafio você a se levantar nessa noite e dizer que Deus virou as costas para você. Sendo que não. Como Ele tem nos abençoado, queridos. Vamos lá, igreja. Alguém é grato a Jesus aqui? Olha, vamos lá, meus irmãos. Igreja amada, quem é grato a Deus aqui?
Jesus virou as costas para você, Ele te desamparou, Ele te decepcionou. Ah, pastor, o homem sim decepciona, mas Ele não. E nós não estamos servindo homens apenas, nós estamos servindo a Deus, servindo os homens. É para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a honra é para Ele. Ele que é e deve ser sempre exaltado, glorificado, louvado, engrandecido. Quando eu ajudo o próximo, não é para o meu mérito, não é para o meu merecimento, não é para o meu reconhecimento, mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então, quando nós pegamos a bacia de João 13, Deus está sendo exaltado, Deus está sendo glorificado. Quando os meus irmãos Marquinhos, Ricardo, se dispõem ao domingo a pegar a bacia de João 13, pegar ali a van e buscar os irmãos, eles estão ajudando os pés deles serem lavados. Deus está sendo exaltado, Marquinhos. Mesmo que o pastor de repente nem veja isso, mas Deus está sendo glorificado. Ricardo, cadê o Ricardo? Ah, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Tem gente que oferta aqui, irmãos, financeiramente, e ninguém sabe. A obra de Deus, Deus está sendo exaltado, glorificado. Mas nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer mais, sim ou não, igreja? Dá para fazer mais, sim ou não? Irmão Zé, glória a Deus pela sua vida, irmão Zé. Dedicar-se, trabalho pesado durante a semana sendo pedreiro, e chegou assim: pastor, deixa essa obra comigo, pastor. Sandro, eu estou com você nessa. E dedicar a entregar o seu talento, a sua experiência da sua profissão. Quem viu a construção que está ali, irmãos? Para a glória e honra do nome do Senhor. Deus abençoe, irmãos. Deus te abençoe. Mas podemos fazer mais. Para a glória e honra do nome do Senhor. Podemos fazer mais. Deus abençoe todos os servos, obreiros, líderes, pastores, todas as voluntárias. Que Deus possa abençoar tremendamente a vida de vocês. Todos aqueles que se engajam nos trabalhos das mulheres. Sabe, aquelas mulheres que estão vindo aqui para serem cuidadas nos trabalhos mensais que estão sendo feitos do projeto Cuidando de Quem Cuida. Ah, nós não temos a dimensão como elas estão sendo impactadas, sendo cuidadas neste lugar. Eu quero encorajar a igreja nessa noite. Vamos assumir a bacia de João 17. Vamos assumir a bacia de João 17. Pare de se esquivar. Você tem tanto talento. Você tem tanto talento, cara. Você pode fazer mais. Chacoalha alguém que está do seu lado aí, você pode fazer mais. Ah, chega desse negócio. Ah, não, mas é que eu tenho tempo, irmão. A nossa irmã veio aqui hoje falando de um sonho que ela teve. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Meu Deus. Estávamos pensando, será que Deus está nos entregando um trabalho para cuidar de autistas? Será que Deus está nos confiando isso? Cuidar de autistas aqui, e não só dos autistas, mas dos pais que sofrem, não podem cultuar, não tem um tempo de sentar para poder ser ministrado, porque é tão desafiador, e muitas vezes não pode nem ir à igreja. Quem está entendendo? Será que Deus está nos levando para isso? Para cuidar dessas crianças, e para ser um apoio para os pais, para lavar os pés desses que precisam? Deus está nos chamando para cuidar de mulheres aí que estão nesse bike. A demanda. A demanda é muito grande. Tem muito soldado ferido. Tem muita gente decepcionada com a igreja. Tem muita gente precisando de bálsamo. E você tem o bálsamo. Nós temos o bálsamo. Nós temos a cura. Pastor, mas eu não sei falar. Queridos, é Deus quem faz a obra. Nós somos canos enferrujados, mas a água é o Senhor. Há muito soldado
precisando ser cuidado. A gente está preocupado, discutindo com muita coisa. A gente está se envolvendo em coisas que não é para se envolver. E estamos sendo omissos em relação àquilo que precisa ser feito, que é lavar os pés daqueles que precisam. Se importe mais, se envolva mais, se doa mais, desça do pedestal, regace as mangas, põe a mão na massa, vamos para cima, vamos ajudar quem precisa ser ajudado, vamos ajudar os fracos. E aqui nessa noite de Santa Ceia, nós só estamos reunidos aqui porque Jesus não se esquivou. Porque Jesus não fugiu da sua responsabilidade. Ele veio para isso. Se ele tivesse desistido ali na cruz, quando foi tentado a descer da cruz, lembra das vozes que foram ditas ali? Desça da cruz se tu és o Cristo. Se ele descesse da cruz, você estaria aqui hoje? Eu estaria aqui hoje? Todos no inferno, condenados eternamente à ira de Deus. Se Jesus, naquele momento de tentação no Getsemane, se naquela hora ele tivesse dito ao Pai: Pai, envia uma comitiva de anjos para me livrar desse cálice. Ele tinha poder para isso. Era só dizer assim: Pai, não compensa não. Você é louco, não compensa não, né? As crianças só falam essa frase na perua. Você é louco, não compensa. Se Jesus tivesse falado isso, eita isso, a gente estaria aqui hoje? Estaríamos aqui hoje, Valdir, sentados, se Jesus tivesse: vale a pena não, cara, muito B.O. Bando de gente, tudo terrível, ingrato, pecador, vou ficar me expondo, sendo que eu tenho majestade nos céus, anjos, que eu tenho glória, poder. Você acha que eu vou me expor desse jeito, se humilhar, receber essa humilhação? E a gente às vezes é desafiado a isso, né? Você vai se humilhar, está se humilhando. Ai, meu Deus, tem que engolir sapo, tem que engolir sapo. Tem que engolir sapo. Se o Senhor tivesse ouvido a voz de Pedro dizendo: se poupe, mestre, o senhor não precisa disso não. Bora para as cabeças, vamos assumir o reinado aí, vamos tirar Pilatos do governo, vamos chamar aí uma comitiva de anjos, vamos fazer uma revolução aqui. Não, vamos por esse caminho de cruz. Cruz. Não combina cruz. O que combina é palácio, tapete vermelho, glória, poder, é isso que combina. Cruz não combina. Não pega bem. Se ele tivesse se esquivado. Se naquela noite de ceia ele tivesse cruzado os braços ali e falou: não vou lavar o pé de nenhum deles, não merecem, fiquem com seus pés sujos e vivam as suas vidas até serem lançados no inferno. Não, mas ele não foi por esse caminho. Nosso mestre não foi por esse caminho. E o resultado? Cá estamos nós. O resultado dele não se esquivar, dele assumir a responsabilidade do amor, sacrifício, cá estamos nós sentados diante da mesa do Senhor, limpos, salvos, curados. Temos família, igreja. Temos um ambiente de paz em casa. Temos esperança. Olha para alguém que está do seu lado e diga: nós temos esperança. Muitos já não têm mais. Muitos têm dinheiro, têm bens, têm poder, têm status, mas não têm esperança. Mas nós temos esperança. Nós temos. Nós sabemos quem criou os céus e a terra.
Nós sabemos que quando uma folha cai da árvore, Deus tem propósito. Esse é o nosso Deus. E como é bom saber que Ele não desistiu de nós. Como é bom saber que Ele não se esquivou, mas assumiu sim a responsabilidade de morrer pelos nossos pecados. A cruz de Cristo, pode vir aqui o nosso time de louvor. A cruz de Jesus não era de Jesus, era de quem? Era nossa. Foi feita nas medidas dos braços do Douglas. Ele está com os braços fortes, hein, negão? Foi feito nas medidas do braço do Sandro. As medidas da cruz eram certinhas com a pastora Hélia. As medidas da cruz eram para o Maurício, para o pastor Rogério, para a Miriam, para mim. As medidas da cruz foram feitas para nós. Os cravos ali, que foram colocados nas mãos do mestre, era para mim e para você. Era para furar as minhas mãos e as suas mãos. A coroa de espinhos era para estar na minha fronte e na sua fronte. O lado dele rasgado por uma lança era para ser o seu lado. Era para ser o meu lado. Mas o que ele fez? Antes de nos colocarem naquela cruz, ele disse: a missão é minha. Eu vou levar as dores. Eu vou levar as feridas. Podem marcar as minhas mãos. Podem marcar os meus pés. Eu assumo o lugar deles. Eu vou morrer no lugar deles. E foi isso que Jesus fez por nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça. Que o Senhor nos levante. E que possamos verdadeiramente assumir a verdadeira bacia. A bacia correta. Termino com João 13:13. Jesus disse: vocês me chamam mestre, e eu sou. E com razão, porque eu sou mestre. Pois bem, se eu, sendo um Senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Fica de pé, igreja. Se eu dei o exemplo, eu quero que vocês façam a mesma coisa. Jesus disse isso. Se eu dei um exemplo, eu quero que vocês façam a mesma coisa. Queridos, qual é a bacia que você vai sair daqui hoje? Nessa noite? Qual é a bacia que você vai assumir? Vai continuar fugindo? Tem muito fujão aqui, viu? Tem muito fujão aqui, ó. Mas Deus está te chamando para perto, viu? Deus está chamando, volta de novo. Te escolhi, te salvei, te limpei, te purifiquei, para que você seja a minha voz. Olha o que Jesus disse no verso 17: agora, pois, que vocês sabem dessas coisas, felizes vocês serão, se as praticarem. Deus nos ajuda a praticar, Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nos ajude a praticar, Senhor. Nos ajude a praticar, Senhor, e seguirmos os seus passos. Obrigado por essa palavra de hoje, obrigado por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui neste lugar, Senhor. Constrangidos sim pelo poder da Tua palavra, desafiados sim, Senhor, a sermos melhores, a sermos mais servos, a cuidar, Senhor, da Tua obra, a se importar, Pai. Senhor, nos ajude para que nós não venhamos viver para nós mesmos. Não queremos fugir, não queremos ser omissos. Nos ajude a ter coragem, Pai.
Oh, Espírito Santo, ajuda-nos a ter coragem. Coragem, Senhor, de se expor. Coragem de se envolver, Senhor. Ajuda-nos. Sentimos a Sua presença aqui nessa noite. Que essa ceia seja uma ceia diferente, Pai. Uma ceia daqueles que reconhecem que os seus pés foram lavados e precisam sair daqui para lavar os pés dos outros. Nos dê sensibilidade, Senhor. Nos dê um coração igual ao Teu. Nos ajude, Pai, a sermos verdadeiramente discípulos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos juntos então partilhar da mesa do Senhor. Vamos juntos partilhar desse momento da mesa da comunhão. Vamos juntos partilhar da ceia, do pão, do vinho. Amém. Glória a Deus. Se for necessário agora, eu convido você. Um abraço quem estiver do seu lado aí. Se você tem intimidade com essa pessoa e diz: nós vamos juntos viver para a glória de Deus. Vamos juntos cumprir a nossa missão. Que a nossa casa seja verdadeiramente uma casa onde pessoas terão seus pés lavados. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem sente graça de Deus neste lugar? Quem sente a presença do papaizinho aqui? Glória a Deus. Senhor, consagra os elementos da ceia, Pai. Consagra, Senhor, o cálice. Que haja unção ao partilharmos. Que sejamos renovados. Que sejamos aquecidos pelo Teu Espírito Santo. Que sobre nós recaia, Senhor, graça, poder, unção, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Começando desse lado aqui, os irmãos podem vir até a mesa. A mesa está livre para vocês, em nome de Jesus, e vamos partilhar da ceia do Senhor. Se isso não for amor, o oceano secou. Meus pastores, suas esposas, vamos subir aqui no altar para estarmos juntos nesse momento de mesa, de comunhão, de fé. Aleluia, aleluia. As andorinhas não voam mais se isso não for amor. Aleluia. O céu não é real. Tudo perde o valor. Valor. Se você é batizado nas águas, você pode partilhar da mesa nessa hora, da ceia do Senhor junto conosco. Amém. Se você está em comunhão com o corpo de Cristo, eu te convido em nome de Jesus. Os irmãos que estão aqui podem vir em nome de Jesus. Os que estão lá em cima podem descer também. Vamos juntos nesse momento partilhar da mesa do Senhor. Glória a Deus. Bênção, louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, Deus é poderoso. Meus pastores podem vir para cá, suas esposas, minha esposa também. Glória a Deus. Somos a família de Cristo. Estamos em comunhão para a glória de Deus. Vamos cantar do começo? Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Vamos declarar juntos: se isso não for amor, se isso não for amor. Aleluia. O oceano secou. O oceano secou. Meus irmãos aqui, quem não pegou pode vir em nome de Jesus desse lado também. Em nome de Jesus. As andorinhas
isso não for amor, o céu não é real. O céu não é Real. Tudo perde o valor. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Vamos declarar só as vozes. Se isso não for amor, vamos lá. Se isso não for amor. Lavar os pés de homens sujos. O oceano. Renunciar a glória para estar conosco. Se isso não for amor, não há estrelas no céu. Se isso não for amor, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. O céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Você pode agradecer pelo amor de Cristo na sua vida derramado. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por lavar os meus pés, Senhor. Obrigado por se expor, por assumir a minha culpa, assumir os meus erros, Senhor. Levar sobre o Senhor as minhas dores, o meu fardo. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Nenhum de nós merecíamos estar aqui hoje, mas estamos e louvamos o Teu nome pelo privilégio de partilhar da mesa do Senhor. Aleluia. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele pegou o pão. Minha esposa está aí, pode vir para cá, minha esposa, por favor. Hoje está sendo representado por essa partícula do trigo aqui. Ele pegou o pão e Ele disse: esse é o meu corpo que foi partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Foi partido por vós, moído, como diz Isaías 53. Como uma carne passa por um aparelho para ser moído, Ele foi moído pelos nossos pecados. E Ele também pegou o cálice que do suco da vide, da uva, da videira, hoje nessa pequena partícula aqui, que representa o sangue de Jesus que foi derramado em favor das nossas vidas. Eu e você fomos comprados. Eu e você fomos comprados. E não foi com prata, não foi com ações, não foi com Bitcoin. É Bitcoin que fala? Não foi com dólar, com real, que está bem baixinho o valor do real, nem salário mínimo, nem ouro, nem prata, nem pedras preciosas. Não foi com nada corruptível. Ele nos comprou com seu precioso sangue. Sangue carmesim, vertido na cruz do Calvário, derramado em favor das nossas almas para nos resgatar, nos redimir. O que é redenção, pastor? É ser comprado, é ser resgatado para viver de novo o estado original. Ele nos resgatou com o seu precioso sangue. Obrigado, Senhor, obrigado. E Ele disse: fazei isso todas as vezes em memória de mim, porque todas as vezes que vocês fizerem
Todas as vezes que vocês se reunirem na igreja e partilharem, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Então, portanto, nesse momento, vamos juntos partilhar dessa mesa tão preciosa. Coma do pão, beba do cálice, para a glória de Deus. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo e sabendo eu, tudo isso é por mim. Eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Cicatrizes, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Aleluia. Quantos são livres aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Bora para terminar. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. Quer citar elas? Quer citar? Pode citar. Glória a Deus. Minha esposa está me lembrando aqui de um grupo de pessoas que limpam a igreja voluntariamente. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus pelas irmãs que estão orando num grupo. Todo dia tem um grupo de pessoas que não estão no zap fofocando, não, estão orando. Glória a Deus. Deus abençoe, continuem firmes. O Senhor está ouvindo a oração de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe os intercessores. Deus abençoe os nossos servos. Deus abençoe os irmãos que estão servindo semanalmente no estacionamento. Glória a Deus. Cadê os irmãos que servem no estacionamento aí? Glória a Deus, irmão Maurício, Deus abençoe. Cadê? Quem mais? Jarbas, Francisco. É luta, pastor? Lá é difícil, ó. Os irmãos querem brigar, mas eles têm uma unção tão grande, profética, e não deixa brigar. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Vamos juntos continuar servindo a Jesus. Deus abençoe meus pastores amados. Deus abençoe grandemente. Muito obrigado por todo o apoio. Pode falar, pastor. Eita, Jan, se você bateu no carro de alguém, irmão, não pega a bacia de Pilatos, não. Tá bom? Assume aí. Se bateu, assume, a gente dá o jeito, entendeu? Resolve aí na paz, porque a gente é tudo crente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Levanta suas mãos para o céu, vamos agradecer. Pai, obrigado por essa noite preciosa. Que possamos vivenciar uma semana abençoada, próspera. Uma semana de comunhão contigo, Senhor. Estamos na reta final do nosso trabalho, Senhor, de jejum, de busca pela sua presença. Nos ajude para que possamos servir a Ti mais e mais, Senhor, essa semana. Entregamos ao Pai no nome de Jesus. Amém. Mão lá em cima, mão de salvo, livre, abençoado. Glória a Deus, sorriso no rosto, para você vivenciar uma semana poderosa, amém? Quem vai amanhã trabalhar feliz, né? Quem vai amanhã para a escola, alegria. Cadê a Maria? Alegria do Espírito, né, Maria? Cheio do Espírito Santo, sabe?
Glória a Deus. Quem vai acordar às 3 da manhã, glória a Deus, Deus é contigo. Você que vai comprar materiais para a sua loja, você que vai pegar ônibus, metrô, você que vai para o seu trabalho na outra esquina, né, Luiz? Vai ficar ouvindo aquele barulho, toque, 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 toque o dia todo, Deus abençoe. Você que vai para o mercado, glória a Deus, né, Maico? Deus abençoe em nome de Jesus. Você que vai pegar caminhão, você que é tio escolar, cadê o tio escolar? Deus abençoe sua vida, tio, em nome de Jesus. Mamãe, Deus abençoe cabeleireiro, Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e que as doces consolações do Espírito sejam sobre você, sobre a sua casa. Aquele que crê, declare. Deus abençoe, povo de Deus.